Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade? Vamos falar no vídeo de hoje sobre a América Latina em busca da soberania. Então, taca-lhe a vinheta. Thunder, 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 Professor, como assim? A América Latina em busca de soberania? Mas qual o contexto aí que eu não estou entendendo? Que contexto histórico é esse aí? Pessoal, o contexto histórico é a América Latina do século XX. Lembramos aí que ao final da Segunda Guerra Mundial, estamos vivendo um mundo bipolar, onde temos de um lado a União Soviética defendendo o socialismo e temos do outro lado os Estados Unidos levando, a filosofia capitalista. Basicamente, o socialismo versus o capitalismo. Nas aulas anteriores, nós falamos da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã e também falamos da Revolução Chinesa. Na aula de hoje, vamos analisar as principais características desse período da Guerra Fria aqui no continente americano, mais propriamente ali na América Latina. Enquanto os Estados Unidos estavam se preocupando, com o socialismo na Ásia, o socialismo vai chegar aqui no continente americano. Mais precisamente em Cuba, com a Revolução Cubana de 1959. A Revolução Cubana, que teve seu ápice em 59, na verdade foi uma reação anti-imperialista. A Cuba, na verdade, ela estava servindo para os Estados Unidos tipo que como um bordel, porque os jogos e as bebidas e prostituição dos Estados Unidos eram proibidos. Então os americanos vinham para Cuba e faziam dali como um quintal, para poder fazer tipo que um bordel americano. Até que o jovem advogado Fidel Castro vai liderar um movimento nacionalista para derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. Sim, Fulgêncio Batista estava liderando Cuba com mãos de ferro e ali fazendo uma cruel ditadura. Porém, a tentativa de Fidel Castro de derrubar Fulgêncio Batista não vai dar certo. Depois, lá no México, ele vai conhecer o também jovem médico Ernesto Che Guevara, um jovem argentino médico que excursionava pela América Latina y asimilando as ideias marxistas. Este viaje más firmemente que antes. Que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza desde México hasta el estrecho de Magallanes. Así que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, brindo por Perú y por América Unida. Salud. Salud. Así llegaron los conquistadores. Hasta entonces la paz brillaba en Machu Picchu. Así llegaron con el prepotente imperialismo y el nombre de señores que embanderando sueños vinieron a colonizar las tierras. Y así desaparecieron más de 3.000 razas indígenas de América Latina. Imperio Inca, se levanta en los Andes el documento indígena. Un día seremos libres cuando no pese en la conciencia la cultura indígena desaparecida. Entonces ahí levantarán banderas ecologistas y usarán tu raza. Seremos libres desde la misma
essa amizade entre Fidel Castro e Che Guevara vai culminar com uma parceria que vai ter sucesso na revolução e na derrubada desse regime ditatorial de Fulgêncio Batista em Cuba. Fidel Castro e Che Guevara vão fazer a guerrilha de Sierra Maestra, que vai ter muito sucesso. Foi uma resistência forte contra os ditadores de Fulgêncio Batista, teve um caráter rural e trouxe, de certa forma, a população para o seu lado. E isso foi motivo de sucesso dessa guerrilha. No dia 1º de janeiro de 1959, os guerrilheiros vão conseguir tomar Havana, a capital de Cuba, e Fulgêncio vai ter fugido para os Estados Unidos. Pessoal, percebe-se que a Revolução Cubana, inicialmente, ela não tinha um caráter socialista. Ela era mais uma reação anti-imperialista e com alguns projetos nacionais. Foi um movimento revolucionário armado de caráter mais nacionalista. Assim que Fidel Castro toma o poder, ele começa um projeto nacionalista, onde vai começar a nacionalizar os bancos de Cuba e também vai ter essa aproximação com a população. Já no ano de 1961, a CIA, Departamento de Espionagem americano, vai começar a treinar pessoas que fugiram de Cuba para tentar fazer um atentado à vida de Fidel Castro. E foi o que ocorreu. Treinou-se, pessoas que fugiram de Cuba para fazer um atentado contra a vida de Fidel na frustrada tentativa de invadir Cuba, que foi chamado a invasão da Baía dos Porcos. Após esse atentado, Fidel Castro começou a ter uma proximidade com a União Soviética para poder ter proteção e dessa forma começou a alinhar o seu governo a um governo socialista. Então, após o atentado da invasão da Baía dos Porcos, a Cuba agora vai aderir no ano de 1961 ao bloco socialista e agora sim vai começar uma transição entre o nacionalismo que está ocorrendo em Cuba para o socialismo, do nacionalismo para o socialismo. E era isso que os Estados Unidos mais temiam, países que fossem nacionalistas e tornassem países que fossem nacionalistas. Esse era um dos principais medos, pavores dos Estados Unidos. Países com regimes nacionalistas tornando-se socialistas. E para aumentar ainda mais as tensões entre Estados Unidos e Cuba, vai ocorrer a crise dos mísseis de 1962, que foi quase uma terceira guerra mundial. A União Soviética vai instalar mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos, mísseis nucleares apontando para os Estados Unidos. E isso vai ser uma grande ameaça para os Estados Unidos, porque a distância entre Cuba e Estados Unidos é muito pequena. A partir de Cuba poderia destruir grande parte dos Estados Unidos. Então cria-se um temor muito grande e Estados Unidos também vai se sentir muito ameaçado com isso. E vai começar uma onda de negociações para a retirada desses mísseis, onde entra John Kennedy, que vai prometer retaliação nuclear caso Cuba não desinstalasse esses mísseis. Após muitas negociações, a União Soviética vai desistir e vai retirar os mísseis de Cuba. Ao mesmo tempo que Estados Unidos também vai retirar suas bases da Turquia. Ou seja, Cuba está para os Estados Unidos da mesma forma que a Turquia está para a União Soviética. Estados Unidos também já tinha se antecipado e tinha colocado mísseis nucleares na Turquia apontando para a União Soviética, caso
Cuba permanecesse com as ogivas nucleares no seu território apontando para os Estados Unidos. E com isso colocamos fim a essa crise dos mísseis, que foi quase aí uma terceira guerra mundial. Como falamos anteriormente, o socialismo vai desembarcar no continente americano, na América Latina, e vai ocorrer uma série de tentativas de instalação de regimes socialistas nesse continente. Em Cuba, deu certinho, Fidel Castro já está controlando seu país socialista, mas teve com várias tentativas de instalar o regime socialista. Como é o caso, vamos falar agora do Chile. No Chile, teve a tentativa de instalar um socialismo. Chile vai apresentar o socialismo via eleições. Foi a via chilena para o socialismo. O socialismo democrático no Chile, onde o médico Salvador Allende, líder da UP, da Unidade Popular, partido de esquerda, vai vencer no ano de 1970. E Salvador Allende vai sugerir uma série de reformas, a série de nacionalização das empresas chilenas. Lembrando que o Chile é um grande exportador de cobre e o maior cliente do Chile é os Estados Unidos. Então, Salvador Allende ele propõe a nacionalização de todas as empresas, principalmente a de cobre. E com isso, Estados Unidos, que comprava todo esse cobre, vai protestar e vai reclamar. Além de uma série de reformas agrárias também propostas aí por Salvador Allende. Com todas essas medidas, Salvador Allende vai ver a sua oposição crescer. Vai ter oposição dos militares, da mídia, de empresários. Inclusive vai ocorrer uma grande greve de caminhoneiros nesse território e também movimentos militares subsidiados aí pela CIA. Estados Unidos, juntamente com a CIA, procura uma forma de minar o governo de Salvador Allende. O governo de Salvador Allende começa a enfraquecer e ele se vê em um golpe no ano de 1973. 11 de setembro de 1973. Sim, Chile também teve seu 11 de setembro. No dia 11 de setembro de 1973, foi o dia do golpe do general Augusto Pinochet, que covardemente vai atacar o Palácio de La Moneda, onde estava o presidente Salvador Allende, e ali vai sobrevoar, vai dar rasante de avião e vão atacar com mísseis. Em meio a tudo isso, o Salvador Allende se vê isolado e comete suicídio. E os militares aproveitam essa oportunidade para tomar o poder nesse local, pondo fim a esse projeto socialista no país. A partir daí começa a cruel ditadura de Augusto Pinochet, uma das figuras mais cruéis da América Latina, onde matou todos os seus opositores num campo de futebol. Ele chamou todos, prendeu todos, colocou no campo de futebol e exterminou todos os seus opositores fuzilando. Perseguiu depois e torturou outros demais opositores. Augusto Pinochet também estava envolvido na Operação Condor.
Essa operação, que era um serviço de espionagem, né, entre os regimes militares do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile, entre outros, para pegarem, né, inimigos dos regimes militares aí que fossem socialistas na América do Sul. Então foi um ditador cruel e terrível. E lembrar também que em todo o continente americano aí, da América Latina, teve movimentos socialistas, como podemos perceber na Colômbia, onde tinha ali desde os anos 60 as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que desde os anos 60 já tinha movimentos socialistas naquele local. Também no Peru temos ali o Sendero Luminoso, que foi um grupo de guerrilha, né, com os ideais comunistas. Também no Brasil temos aí a Vanguarda Popular Revolucionária. Foi um grupo de guerrilha, tinha até a participação da Dilma Rousseff, contrários, né, ao regime militar brasileiro no Brasil. Também no Brasil temos aí o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Foi um grupo revolucionário de esquerda. Também temos no Brasil a Guerrilha do Araguaia, que foi inspirada na Revolução Cubana, que ocorreu na década dos anos 60 e 70 e foi inspirada essa guerrilha rural, né, da Revolução Cubana dos anos 70, e foi terrível também. Já na Nicarágua, temos aí a Revolução no ano de 1979, a Revolução Sandinista, ou Revolução Nicaragüense, né? Onde a Frente Sandinista vai lutar contra a ditadura da família Somoza. A ditadura de Anastácio Somoza, na Nicarágua, foi uma ditadura cruel, onde houve uma série de resistências. O nome Revolução Sandinista, esse nome Sandinista vai ser homenagem a Augusto César Sandino, que fez lá no ano de 1934 uma revolução, um modelo, né, de resistência, um modelo rural de guerrilha, como também vai lembrar a Revolução Cubana, onde Augusto César Sandino lutava contra Anastácio Somoza. Ué, professor, como assim lutava contra Anastácio Somoza? Anastácio Somoza, ele estava lá no ano de 79. Já em 34, Anastácio Somoza já era ditador naquele local? Não, pessoal. Augusto César Sandino, ele lutava em 1934 contra Anastácio Somoza avô. O Anastácio Somoza, que vai oprimir o povo da Nicarágua em 79, ele é neto desse Anastácio Somoza lá do ano de 1934. E foi criada então a Frente Sandinista de Libertação Nacional. A ditadura ali de Anastácio Somoza na Nicarágua era tão perversa e tão cruel que houve um terremoto em 79 e a ONU vai mandar ajuda para as famílias, né, que sofreram esse terremoto. E a família de Somoza vai pegar esse dinheiro, vai ficar para si e não vai distribuir para o povo que tanto necessitava. Até que Daniel Ortega, líder da Frente Sandinista, líder da Frente Sandinista, né, ele vai começar a implantar medidas socialistas, como a nacionalização, uma série de reformas sociais. Porém, Estados Unidos não gosta. A gente sabe que Estados Unidos, qualquer coisa que se aproxima de socialismo, Estados Unidos vai querer intervir. E vai ser isso que acontece. Estados Unidos intervém com um grupo de revolta chamado Os Contras, que vão ser patrocinados pelos Estados Unidos. Então, os Contras vão entrar nesse conflito também, e a Nicarágua vai ficar enfraquecida nessa luta entre esses dois grupos rivais, sempre subsidiado pelos Estados Unidos. Então, a Nicarágua vai ficar enfraquecida e até o ano de 1990, onde vai ocorrer novas eleições, e os Estados Unidos faz com que Ortega perca. Com a derrota de Ortega, vai vencer Violeta Chamorro. Ele não é alinhado com os Estados Unidos, mas pelo menos ele não tem, né, tendências socialistas. Violeta Chamorro é da União Nacional Opositora, do ano de 1990. Pessoal, então vamos parar por aqui. Falamos as principais características desse socialismo que foi desembarcado aqui na América Latina aí durante o século XX, que foi fruto de uma guerra política entre Estados Unidos e União Soviética. Cada um queria mais países para alinhar ao seu bloco, e aqui também não foi diferente.
onde obtivemos um grande sucesso em Cuba, e os demais países também tiveram essa tentativa de implantação do socialismo, alguns com breve sucesso e outros sem muito sucesso. Beleza? Pessoal, vamos parar por aqui. Forte abraço, dúvidas estou aqui. Até mais. Um abração. Tchau, tchau. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder.